Olá, vamos para mais um episódio das Crônicas de São Francisco. Nós vamos para o nosso capítulo 48. E aqui fala assim: como Frei Tiago da Massa viu numa visão todos os frades menores do mundo sobre a imagem de uma árvore e conheceu a virtude, os méritos e os vícios de cada um. Frei Tiago da Massa, a quem Deus abriu a porta dos seus segredos e deu-lhes a perfeita ciência e inteligência da divina escritura e das coisas futuras, foi de tamanha santidade que Frei Egídio de Assis, Frei Marcos de Montino, Frei Junípero e Frei Lúcido diziam a seu respeito que não conheciam ninguém no mundo maior junto de Deus que este Frei Tiago. Eu fui tomado de grande desejo de vê-lo, pois enquanto rogava a Frei João, companheiro de Frei Egídio, que me aclarasse certas coisas do espírito. E ele me disse: se queres estar bem informado na vida espiritual, procura falar com Frei Tiago da Massa, pois Frei Egídio, quando desejou ser iluminado por ele, as suas palavras não pôde nem acrescentar, nem subtrair coisa alguma. Pois sua mente foi admitida aos segredos celestiais e suas palavras são palavras do Espírito Santo. E não há homem sobre a terra que eu deseje tanto ver. Este, Frei Tiago, no princípio do ministério de Frei João de Parma, certa vez, enquanto orava, foi raptado a Deus e ficou 3 dias em êxtase, suspenso todos os sentidos do corpo. E este esteve tão insensível que os frades não sabiam dizer se estava morto, e nesse rápido foi-lhe revelado por Deus o que haveria de acontecer e sobrevir à nossa religião. Assim, quando ouvi falar disso, e nisso, cresceu meu desejo de ouvi-lo e falar com ele. E quando aprouve a Deus que eu tivesse a folga de falar-lhe, eu lhe roguei da seguinte forma: se é verdade o que ouvi falar de ti, rogo-te que não escondas nada. Ouvi que quando ficaste como morto por 3 dias, entre as outras coisas que te revelou Deus, foi revelado que haveria de sobrevir esta nossa religião. E quem disse isto foi Frei Mateus, ministro da Marca, a quem o revelastes por obediência. Então, Frei Tiago, com grande humildade, reconheceu que o dissera Frei Mateus era verdade. O que dizia Frei Mateus, ministro da Marca, era o seguinte: eu soube disto por Frei Tiago, a quem Deus revelou que sobrevirá a nossa religião. Revelou-me, disse Tiago da Massa, que depois de muitas coisas que Deus lhe revelou sobre o estado da igreja militante, viu em visão numa árvore bela e muito alta, cujas raízes eram de ouro, os frutos eram homens e todos os frades menores. Os seus ramos principais se distinguiam conforme o número das províncias da ordem, e cada ramo tinha tantos frades quanto havia na província marcada naquele ramo. Com isto soube então o número de todos os frades da ordem e de cada província, bem como os nomes, as idades, as condições, os cargos maiores, as dignidades, as graças de todos e também as culpas. E viu Frei João de Parma, no ponto mais alto do ramo central da árvore e no cume dos ramos em volta, deste grande ramo central, estavam os ministros de todas as províncias. Depois disso, viu Cristo sentado sobre um trono gigante e alvo, e Cristo chamava São Francisco e dava-lhe um cálice cheio de espírito de vida, e o enviava dizendo: vai, e visita os teus frades e dai-lhes de beber deste cálice do espírito da vida, pois o espírito de Satanás insurgirá contra eles e os golpeará. E muitos deles cairão e não se reerguerão. E deu Cristo a São Francisco 2 anjos para a companhia. Então desceu São Francisco para oferecer o cálice da vida a seus frades, e começou por estendê-lo a Frei João, que tomando dele bebeu toda com pressa e devoção, e de súbito se tornou luminoso como o sol. Em seguida, São Francisco o estendia a todos os demais, e deles poucos eram os que com devida reverência e devoção o tomasse e bebesse até o fim. Os que o tomavam devotamente e bebiam tudo no mesmo instante
tornavam-se esplêndido como um sol. Os que derramavam tudo e não o tomavam com devoção ficavam negros, escuros, disformes aos olhos e horríveis. Os que bebiam parte derramavam, ficavam meio luminosos e meio tenebrosos, na medida de quanto houvesse bebido ou derramado. Mas sobre todos os outros resplandecia o referido Frei João, que mais a fundo que qualquer um havia bebido o cálice da vida, no qual contemplara até as profundezas o abismo da infinita luz divina, e nela havia compreendido a adversidade e tempestade que haveria de levantar-se contra tal árvore, sacudir e abalar seus ramos. Por causa disso, Frei João saiu do cume do ramo em que estava, e descendo por todos os ramos, escondeu-se na base do tronco da árvore, e ali permaneceu meditabundo. E Frei Boaventura, que havia tomado parte do cálice e derramado a outra parte, subiu aquele ramo e aquele posto de onde descera Frei João. Ali, postado, as unhas das suas mãos se tornaram garras de ferros afiadas e cortantes como navalhas. Ao fim desta transformação, deslocou-se do lugar para onde subira e, com ímpeto e furor, queria lançar-lhe contra Frei João para lacerá-lo. Mas Frei João, vendo isto, gritou alto, e encomendou-se a Cristo, que estava sentado sobre o trono. E Cristo, ao grito dele, chamou São Francisco, deu-lhe uma pederneira afiada e disse-lhe: vai com esta pedra e corta a Frei Boaventura suas garras, com quem pretende arranhar Frei João, a fim de que não lhe possa fazer mal. Feito isto, soprou uma tempestade de vento e golpeou a árvore com tanta força que os frades caíram na terra, dos quais caíam primeiro os que tinham derramado por inteiro o cálice do Espírito da vida, e eram levados pelos demônios a lugares de trevas e penas. Mas Frei João, junto com os outros que haviam bebido o cálice todo, foram transportados pelos anjos a um lugar de vida, luz eterna, e bem-aventurado esplendor. E o referido Frei Tiago, que estava recebendo a visão, entendia e discernia de modo particular e distinto tudo o que via, com respeito aos nomes, às condições e estados de cada um claramente. E tanto durou aquela tempestade que a árvore investida caiu e o vento a carregou. Depois, assim que cessou a tempestade, da raiz desta forte árvore, que era de ouro, saiu outra árvore que era toda de ouro e produziu folhas e flores douradas. Desta árvore e de sua extensão, profundidade, beleza, odor e virtude, é melhor calar do que falar no presente. Em louvor de Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém. Que profundidade que tem essa história. Poderíamos tecer uma palestra só falando dessa visão de tamanha importância. Mas, como o episódio é para a gente refletir, e é importante que a gente escute com mais tranquilidade também a história e comece a entender o contexto dessa narrativa e encaixar de uma forma simbólica no entendimento, né? Uma árvore, ela tem sua raiz. Para você estabelecer um crescimento, você tem que ter uma raiz forte. Você tem que enraizar para você se conectar e crescer de uma forma firme, a tal ponto da árvore poder se sustentar nos intempéries da vida, no próprio ambiente, no vento, na chuva, no sol, nas ventanias. É necessário a raiz forte. Então, o que nós vemos aqui é praticamente a nossa busca, é a forma como a gente se conecta, a nossa raiz, a qual profundidade vamos, né, da nossa conexão, e assim a gente comece a crescer, a evoluir. Na hora que ele viu os frutos, os homens, os frades menores, a gente vê que todos estão como um igual, evoluindo. O fruto é o resultado dos seus feitos. Então, você gera bons frutos a partir de uma boa colheita. Uma boa colheita, desculpa, é feita de acordo da forma como você planta. Se você planta coisas boas, você vai colher bons frutos.
Se você não planta coisas boas, você não vai colher fruto algum, ou a fruta vai vir podre. Então, o que a gente vê por aí, podemos utilizar bastante da metáfora e de algumas situações também simbólicas e adaptar a nossa vida, primeiramente na questão de como a gente planta e de como qual a perspectiva da gente colher. E a outra é, durante esse processo, as virtudes e situações que são nos entregues para que a gente possa promover um melhor fruto, ou uma melhor maturidade, um melhor amadurecimento. Então, na vida, é oferecido para nós o cálice da vida, que são as virtudes que são nos entregues, os instrumentos de prova, as situações que são colocadas para que a gente possa ascender. E vai acontecer em determinados momentos, e ali usou muito bem, daquele que absorve o cálice todo, que toma, ou seja, que entende o ensinamento, o interioriza e o completa em vida, ou seja, adapta-se àquilo e se torna mais sábio e evolui. Aquele que bebe a metade e deixa a outra, que é aquele que está na dúvida, não sabe ainda o que quer, inseguro, em cima do muro. Então, fica ali, né, voando ali, não sabe o que quer, seguro nesse galho, seguro no outro. E o outro que nem bebe do cálice da vida, não bebe do aprendizado, não bebe das virtudes, não bebe das emoções, do aprendizado que a vida lhe proporciona. Aquele tende-se realmente a continuar daquele jeito. Então, ele usou situações de céu e de inferno, que é isso que muito a parte católica cristã utiliza para mediar o positivo e o negativo. Então, a gente consegue, dessa forma, nos conectar. Se a gente realmente interioriza o cálice da vida, quer entender a vida, entender tudo que está à nossa volta de uma forma global, aquilo que acontece, o obstáculo é um desafio, e isso vai me proporcionar uma melhor ascensão. Se hoje eu tropeço, amanhã eu vou levantar e vou aprender com isso, para que amanhã eu não caia no mesmo erro. A vida, ela vai nos proporcionando inúmeros cálices, inúmeras situações para que a gente nos preencha. E a vida, ela tem que ser bebida, ela tem que ser tomada, ela tem que ser sentida e interiorizada. Se a gente bebe as situações só no meio termo, ficamos no meio do muro e não sabemos, em cima do muro, e não sabemos o que fazer. Ficamos meio nas dúvidas. E se não interiorizarmos, a gente vai estar caindo no erro sempre da mesma coisa. E sempre se fala, nossa, de novo eu caí na mesma coisa, nossa, a situação toda hora se repete na minha vida. Ou seja, uma história fantástica, porque saiba que suas raízes são de ouro, como ficou colocado lá. Nós todos temos raízes que no momento que a gente der força para elas, tem solidez, tem força, tem estabilidade. Basta o quão eu tomo desse cálice, que é a vida, que é os aprendizados. Então, fica mais esse ensinamento, tire suas próprias conclusões, adapte também a história a momentos da sua vida e vamos juntos para um próximo episódio das Crônicas de São Francisco. Gratidão. Nos vemos lá.